Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Meditando com Nossa Senhora, deste domingo, dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais no mundo secular. Nesse domingo foi a abertura da Semana da Família na Igreja Católica, porque estamos no mês das vocações. A intenção do Santo Padre, o Papa, para este mês de agosto, conforme diz o vídeo do Papa, né, ou pelo site Rede Mundial de Oração, .pt, se não me engano é isso, sem cedilha, sem tio, que é a rede de oração, que são os temas, né, mensais que o Papa está em comunhão com toda a Igreja Católica, juntamente com o apostolado de oração, que é do Sagrado Coração de Jesus. O mês para o mês de agosto é relacionado aos trabalhadores do mar e ao mar também, à sustentabilidade e preservação, mas principalmente trabalhadores e familiares de pescadores e todos os outros que envolvam aí na indústria pesqueira, tá bom? De qualquer forma, eu já prometi nesse dia de hoje, na realidade eu ia colocar o card como aconteceu ontem, né? Eu até coloquei o card como Meditando com Nossa Senhora, mas depois você pode ver ali no subtítulo, ali no título do vídeo, Momento Orante São Domingos de Gusmão, porque na realidade eu falei mais dele do que propriamente Nossa Senhora. Então eu iria trocar o card e colocar Momento Oracional, Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Que teve a sua vida anterior como Edith Stein, tá? Mas aconteceu uma situação aqui que eu vou pedir, vamos entrar em oração de início, né? Eu vou falar de Santa Edith Stein, mas eu vou focar um pouco com Nossa Senhora. Mas antes, eu vou pedir, por favor, vamos fazer o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou tomar um pouco da sua atenção, vamos rezar. Como é dia dos pais, então rezar para todos os pais, né? Ou pessoas que perderam seus pais recentemente, porque independe a idade, não importa se foi por uma tragédia, se você era jovem, se você tem 70 anos, perdeu seu pai de 90, por exemplo, né? Estou citando exemplos. Não importa a idade que você perca o seu pai, ou a mãe, né? A dor é muito grande. Eu acompanho alguns perfis assim no Twitter, no Instagram, Facebook, então eu vejo que as pessoas hoje se sentiram muito saudosas com relação aos pais terrenos, né? O que fez o papel de São José na Terra, se sentindo órfãos hoje. Fora os diretores espirituais que faleceram, por exemplo, Dom Henrique Soares, que faz muita falta, né? E que essa memória não se perca. Então a gente também se sente órfão na parte espiritual. Aliás, sobre Dom Henrique Soares, eu até tenho algumas coisas para falar, mas após o que eu vou dizer agora. Fica alfinetado aí na pauta, né? Tem bastante coisa para falar hoje. Quase não vai ter tempo de falar de Nossa Senhora, mas eu vou tentar me esforçar. Tem aqueles que são pais, mas perderam seus filhos, pais e mães. E vamos rezar também para os pais ausentes, os relapsos, os delinquentes, os que estão presos, os que não assumiram sua responsabilidade de pai, que fizeram um buraco no coração de muitos filhos e filhas, ou até pais em que os filhos nem querem mais saber dentro de casa, porque bate na mulher, bebe demais, é drogado, é bandido, e etc, etc. Então, são múltiplas realidades, eu estou falando de uma realidade brasileira, né? Não estou falando de mundial, porque é outro detalhe, né? Outra cultura. Mas aqui no Brasil é 8 e 80. Ou você é um pai muito amoroso, muito presente, muito homem, muito cheio de responsabilidades, ou infelizmente temos esse péssimo exemplo de um pai que bebe, que mata sua própria mãe na frente dos filhos, espanca, acha que grita com os filhos está dando educação, né? Mas também não precisa ser meloso demais também, porque senão a gente cria filhos muito dependentes e aí os laços ficam muito fortalecidos e na hora de dizer tchau, né? Porque, desculpa, eu sou meio pragmática também nessa parte, apesar que eu sei o que é perder um pai e é bem doloroso, mas a morte é inevitável, né? E às vezes os filhos se enterram junto com o pai morto, né?
Então, existem várias realidades. Então, é necessário ser um pai São José, né? Faz tudo que tem que fazer, dá amor, dá carinho, protege. Isso também é ter responsabilidade de pai, ser homem na vida, né? Coisa que, infelizmente, os homens estão perdendo sua identidade, de fato. E ser pai, às vezes aquele pai que trouxe não sei quantas amantes para a vida dele, deu problema para a mãe, né? Então, tem várias coisas. Tem várias coisas. E, infelizmente, estamos criando uma geração de mimados, homens mimados. Não tem responsabilidade, bate na mulher. Então, isso é a realidade brasileira, que eu vejo aí nos noticiários, né? É bem complicado. Se você, homem que tá me ouvindo, não seja esse tipo de homem possessivo, que depois quer espancar a mulher não te quer, e você tem que matar a mulher e se mata. Faz que nem lá no Alto da Compadecida. Você quer cometer uma violência, se mate você e deixa a mulher. Não tem a posse em cima dela. Porque eu vou dizer, mulher também quer uma pessoa que o ajude. Ela também quer ser um pouco mimada. Tem uma geração de mulheres mimadas, mas tem umas que até bancam a situação, só até os homens da casa. Então é meio complicado, né? Mas meu filho, a mulher não te quer mais. Primeiro, não pegue tranqueira pra tua vida. Já começa por aí. Não, mas eu gosto dela, eu amo ela. Não, você não ama. E ela não te ama também. Ela não vai fazer sacrifício nenhum pra você. Quer ver você comendo capim, pastando e pagando as contas dela. Tem mulher assim também, mulher ruim. Né? Agora, a mulher não quer, porque o cara é violento. Meu filho, tem um monte de mulher aí. Aí fixa em uma e mata a mulher. Aí faz um furo na família dela, no sentido assim, tira essa filha de uma família e ainda acha que tem razão, porque trata a mulher como se fosse o carro que ele comprou. Só porque investiu nela, pagou umas contas dela, etc. Pagou uns restaurantes para ela, acha que tem posse. Né? Então, quantos casos de feminicídio por besteira? Aí ficam os órfãos do feminicídio. Saiu uma reportagem recente aí. Tem muitos órfãos do feminicídio. Porque no final, o que acontece? A mulher é morta. A grande maioria dos feminicídios, as mulheres são mortas. Eu sei que é feio o que eu vou falar agora, mas devido à Lei Maria da Penha, que fez acho que 15 anos, aqui no Brasil você pode até não acreditar. O único problema é que não se protege a mulher. A mulher, infelizmente, é vítima, morre, mas temos que estar assim um pouco... tem que ter um pensamento positivo, que ainda há justiça para o homem criminoso de feminicídio. Ele é preso, tá? Porque lá fora, mais uma mulher morreu. Aí fica rolando 20 anos o negócio. Eu vejo muito assim os processos nos Estados Unidos, na Europa. Oriente, então, puxa, o homem é que tem razão. Então, ainda existe um pouco de senso, feminicídio da cadeia, uma pena razoável aqui, né? E o que acontece com os órfãos do feminicídio? Se o pai não se mata depois de ter matado a mãe, o cara é preso. E aí esses filhos não vão querer ver os pais, porque os familiares vão falar a verdade, né? E tem muitos casos, ainda mais é na frente das crianças que o crime acontece. Tá, esse é um caso. Tem um outro setor, né? Um outro fato, por exemplo, pais que perderam seus filhos. Porque assim, quando a gente perde um pai ou uma mãe, a gente tem um nome, é órfão. Quando a esposa perde o marido, é viúvo. Quando a mulher perde o marido, é viúva. Quando o pai, o senhor, perde a esposa, é viúvo. Agora, até uma reflexão interessante, né? Quando os pais perdem seus filhos, os filhos morrem, não tem nome. O pai vira o quê? É pai, mas o que é? Isso é um padre que colocou, até não tô vendo as postagens desse padre. Ele tem uma associação nessa parte, uma espécie de pastoral, é lá do Nordeste. Não é o padre Gabriel Vilaverde, não, é outro padre. Então, tem esse lado, né? Pais que perdem seus filhos. Perdem para violência, para o mundo das drogas, o filho é decapitado, como aconteceu. É pior que na região já está começando tem uma região aqui de metropolitana que não é a primeira vez que acontece esse assunto de decapitação e esquartejamento de corpos de rapazes, jovens. É lá em Campo Largo, uma situação bem complicada. Acho que tem um reduto ali meio estranho, nebuloso lá. Que nem recentemente aconteceu. Pais que são obrigados a ver seus filhos sendo espancados por policiais só porque o rapaz é negro, que foi esses tempos aí.
ser humilhado, né? O entregador que foi humilhado por um cara num condomínio, que normal aquele cara não é. Desculpa aí. E desculpa, eu também não tenho inveja da cor dele, não. Porque se for pra me tornar uma bestona, melhor eu ficar com a minha cor. Ou ficar negra também. E ser negro tem que ter orgulho, tem que ter orgulho da raça. Entendeu? Zumbi dos Palmares não morreu de graça, não. Tá? Cada um busque sua memória e sua história. Então, esses pais que perderam seus filhos, ainda mais nessa questão de juventude, é muito doloroso, porque são filhos que tinham um potencial muito grande. Né? Poderia dar uma alegria, geralmente são os que ajudam. Até tem um vídeo, né? Na verdade é um vídeo positivo, né? Muitas vezes os filhos jovens, às vezes veem a dificuldade dos pais, da mãe e tal, e querem comprar um presente. Até eu achei um vídeo, num perfil do Instagram que na realidade é meio zoado, assim, é meio memes, sabe? Mas ele colocou um vídeo bem interessante. O dono da relojoaria, não sei em que lugar do país do Brasil aí, mas é no Brasil, não é no meu estado, não. Pelo sotaque, pelo jeito, acho que não é daqui. Aí, pediu pra gravar um menino em Graxate, coisa que eu nem vejo aqui na minha cidade. Então, não é no Paraná, é em outra região aí. Em Graxate, daqueles, parece antigo mesmo, com aquela caixinha. O menino deve ter o quê, gente? 7 anos? Por aí. Porque mal fala, tem aquela voz de nenê mesmo, sabe? Chegou com dinheirinho, que era um relógio. Aí o moço, o dono da relojoaria, pediu pra gravar. Então o perfil se você quiser acompanhar, tá no Notícias da Web. É notícias, fala underline, mas underscore. Underline underline web. WB, né? Aí é tudo vídeo zoado, mas esse último eu achei muito fofinho. E o dono da relojoaria pediu pra gravar, né? E falou assim: a gente tá com os relógios na promoção. Esse menino aqui juntou dinheirinho, comprou o relógio por R$ 30. E enquanto isso, o relojoeiro foi embalando, colocou tudo bonitinho no saquinho, fez de presente. E o menino deu dinheiro: uma nota de 20 e uma de 10. Tá aqui. Aí o relojoeiro falou assim: ó, esse aqui tá presente teu pai, mas eu vou te devolver o dinheiro. Não é justo você trabalhar. Mas aí abençoou o menino, né? Devolveu o dinheiro pro Piá. Falou assim, ó, esse dinheiro agora você compra alguma coisa pra você. Mas provavelmente não vai comprar. Aquele lá ele tá ajudando a caça. Você vê, né? E eu já vi muita criança nessa idade querendo ter responsabilidade de homem da casa. Uma vez eu vi um menino dentro da igreja, antes da pandemia. Era um senhor, assim, jovem, devia ter uns 49, 48 para 50, com 2 piá. Um bem pequenininho, acho que de 4, e o outro um maiorzinho na faixa de 7 para 8. Talvez no máximo 9 anos, máximo. Quando passou a caixinha da coleta, porque aqui é uma caixinha com uma fenda, né? Um cofrinho mesmo. O menino, sem brincadeira, ele fez uma eu só vi na frente, estava 3 bancos para frente de onde eu estava. Ele falou alguma coisa pro pai, aí o pai fez sim. O menino simplesmente se ergueu do banco, começou a agir como se fosse um adulto, procurando moeda no bolso. Mas agindo como se fosse um homem mesmo. E deu o dinheirinho dele na oferta da igreja. Assim, foi uma pequena atitude que eu vi que ele queria já ser o homem da casa, né? O homem da vida dele, assim. Bem bacana. Então, que Deus abençoe esses pais. Eu não ia falar, mas eu vou ter que falar. Aconteceu uma situação aqui na internet. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai saber, porque não tá mais o vídeo. Então, eu já comentei que eu sigo não, eu acompanho, não me inscrevi no canal dele porque já expliquei. Às vezes eu falo algumas coisas que ele posta e tal, é um casal na realidade. E aí fazia um tempo que não estava publicando, mas é normal, porque acontece, né? Nem estava assim tão atrasado nas postagens lá. Eu chamo de canal A. É dessa linha aí da escatologia evangélica, né? E aí ele falou um lado pessoal dele. Aconteceu uma situação extremamente desagradável na vida desse casal. E é por isso que eu tô com esse tom um pouco sério, né? Porque eu fiquei muito sentida. Isso me lembrou até uma outra situação de um outro casal, que eu não posso também citar nomes, mas é de uma comunidade de vida que eu orei bastante. Tem uns...
foi 2016 que eu orei pro casal da comunidade. Acho que é isso. Então eu vou contar o caso desses dois casais. Então, primeiro do casal do canal A. O rapaz veio, fez realmente um vídeo meio estranho, assim, mas ele tava abalado. Acho que era verdade mesmo. Desculpa tá, né, falando dessa forma, porque a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira na web. Mas eu vi que a pessoa estava bem abalada porque perderam um nenê. Aborto espontâneo. Talvez para você, é assunto comum e tal. Mas eu vou dizer um negócio, aborto espontâneo, cada vez que tem, é uma dor, a gente vê a dor na cara do casal, assim, no rosto, na face do casal. E acho que era o primeiro filho e tal, mas pior que estava prestes a dar 2 meses, né? Então, bem complicado. Então, esse momento oracional e as orações a seguir, depois dessa explicação longa que eu tô dando, é para eles, né? Principalmente para a esposa, para a moça, porque isso altera os hormônios, dá depressão, é uma dor horrorosa. Mas é assim, casal tem uma comunhão grande, né? Então, um absorve a dor do outro, porque às vezes que bom, que era um menino, uma criança, né? Um bebê muito desejado, porque tem casal que não tá nem aí. Aí para esses não tem nem aí, é só conversão, né? Então, são irmãos em Cristo, né? Penso eu. E mesmo que não fosse, o aborto espontâneo é uma situação muito nefasta para a vida de um casal. E aí eu vou falar o caso do casal da comunidade de vida. Aconteceu uma situação assim, uma vez eu fui numa pregação, não vou dizer da onde, porque, primeiro, o casal não me conhece, eu tomei para mim essa responsabilidade orante, fiquei acho que 1 ano e meio rezando o terço mesmo, colocando nas intenções, porque foi assim, vamos resumir a coisa. Eu fui numa pregação aqui em Curitiba e tal, tava um pregador X. Falando, de repente ele soltou. Não sei, ele soltou, porque acho que ele precisava soltar. Diz que ele estava em pregação, mas a esposa estava mal lá onde ele tinha deixado em casa, porque tinham perdido um bebê. E aquilo me tocou muito, né? Porque o rapaz missionário e tal, fazendo pregação, e eu fiquei um pouco abalada. Isso foi em 2016. Aí foi o ano inteiro, foi no ano da misericórdia. Eu não sabia quem era a esposa, só imaginava quem fosse. De repente, pá, liguei aqui num programa de uma TV católica e eu vi uma outra moça falando: fulano, vamos rezar nessa intenção e tal. Mas lembrando aqui nosso amigo fulano, que teve também filhos que perderam, mas agora a esposa engravidou, vamos abençoar a Deus. E ela começou a engasgar, a moça que estava falando. Ela estava pedindo por um outro casal amigo, na hora lá, nesse programa, ao vivo, porque é um canal católico, e aí ela começou a engasgar, porque aí ela revelou, porque eu e fulano, falou o nome do missionário, que havia vindo aqui para Curitiba, revelando quem que era o marido, e ela falando que nós perdemos tantos bebês, não falou quantidade de bebês, né, que nasceram natimortos, mas infelizmente eu percebi que aquela moça estava tendo, era recorrente abortos espontâneos, foram vários. Aí teve outras situações dentro dessa comunidade de vida que eu rezei, fiquei rezando para alguns irmãos aí. Porque como eu recebi muitas graças por conta desse carisma, então foram acho que uns 3 casos assim diferentes que eu fui rezando. E rezando, e rezando, e rezando. E foi lindo. Não me lembro se foi final de 2016 ou em 2017, começo de... Acho que foi, eu só sei que essa moça engravidou. Tava gravidinha já. E isso um padre falou na hora, que a gente quer abençoar, né, a pessoa aqui e tal, que ela tá grávida, né? Aí, e ela falou, depois de tantas dores, né, perdemos tantos bebês e tal. Enfim, tiveram um menino. Aí, aí assim, eu agradeci a Deus e tudo, eles fizeram um testemunho muito grande num grande evento, né, que eles têm lá no final do ano, deram testemunho, além de um casal que eu estava rezando também, que eram os administradores aqui e tal, da comunidade de vida, que passaram por câncer também, deram testemunho, então aí para mim foi um feedback assim maravilhoso, ai que bom,
É bom saber, né? Porque a gente reza, a gente quer saber que essas coisas estão tudo bem, né? Aí passou um tempo, eu deixei de acompanhar esse casal missionário. Aí soube que tiveram outro nenê. Aí uma menina. Só que nesse meio tempo a moça teve aborto espontâneo de novo. Aí esses tempos eu tô rezando novamente pro casal por uma outra situação. Sabe? Só Deus sabe que eu tô rezando, né? Não vou falar aqui pra não dar má impressão. Porque aí eu pensei, não, eu vou conversar com Deus, acho que, né, que Deus ilumine a cabeça dessas duas pessoas, né? Aí rezando numa situação aqui, mas sem prejudicar a família. Ao contrário, é uma questão pragmática que me surgiu e eu pensei, senhor, se for, veja bem, assim, assim, assado, né, pá, e coloquei lá a situação, se for da sua vontade, o senhor veja o que é melhor para a família, mas acredito que assim, assim, assim e tal, né, não estou querendo interferir na família tal, mas para preservar todos, para que essa família não fique buraco, né? Faltando pai, faltando mãe, faltando outros filhos, porque é muito doloroso cada aborto espontâneo. Então essa moça, eu não vou citar o nome, é uma moça muito conhecida dentro da... Ela fez um programa, agora não está mais à frente, porque eles foram transferidos para uma região do Brasil. Acho que ela está cuidando dos filhinhos, né? E ela teve um pouco de trauma, assim, com tantos abortos espontâneos. Então, mas o que eu queria dizer, na realidade, também, né, além de dizer que ainda não larguei eles em oração, agora mudou o foco oracional, é dizer que uma coisa que eu aprendi também, tanto com a comunidade de vida, quanto aquele grupo que se auto-intitula Mães que Oram pelos Filhos, né, que eu já vi um encontro, assim, na TV, assim, e é o lado bom de ser católico, que todos, né, orientam dizendo que há filhos no céu. Esses casais têm filhos no céu. Então, às vezes você pega, por exemplo, esse casal eu vou falar o nome, Daetiba. Não é o caso de Daetiba, não. Eu não rezei por eles, é por outro casal. Mas Daetiba, quando fala, não, nós temos, acho que agora eles estão com 4 filhos, eu acho. Mas eles falam, nós temos 4 filhos na terra e não sei, 2 ou 3 no céu. Eu acho tão bonito quando fala isso. Tá com Jesus, né? Tá com o Pai. É falado também sobre o caso da família de Santa Teresinha, né? O casal Martin teve aquela quantidade de filhas na terra, mas parece que perderam 3 que estavam no céu, por doença, não sei se foi aborto espontâneo também, mas na biografia de Santa Teresinha, acho que se você ver, você vai ver que ela tem irmãos no céu. Naquela época, né? Agora ela tá todos no céu, estão todos com o pai. Então você que de repente perdeu um filho, nesse sentido de aborto e tal, se provocado ou não, espontâneo ou não, lembre-se que seus filhos estão sendo criados por Deus, por Jesus e por Nossa Senhora, pelo menos na minha concepção. Pela Sagrada Família e por Jesus, tá? E esse casal que o rapaz ele ficou tão desnorteado, fez um vídeo, deixou o vídeo um tempo, depois apagou, acho que ficou chato, né? Porque não é legal ficar expondo esse tipo de coisa, mas em parte não é legal, mas ao mesmo tempo quem é de fé, quem tem boa índole, boas intenções, mas voltadas para Deus, vai rezar por eles. Eu também estou orando pela alma dessa criança. Dá para batizar por batismo de intenção essa criança, rezar muito por essa alma, entregar e consagrar a Deus, né? Pedindo que Jesus o crie, que Nossa Senhora e São José crie essa criança, né? Sempre. Então, se você, bom, o casal aí que eu tô rezando não tá me ouvindo, mas você que teve um caso similar, você lembra que teve um aborto espontâneo na sua vida, seja você moça, seja você rapaz, que sabe que aconteceu alguma coisa, e se não foi um aborto espontâneo, foi um aborto provocado, saiba que você é pai de uma criança lá no céu. Até por conta disso, eu sei que o áudio está ficando meio longo, eu vou ter que parar já, rezar e falar alguma coisa de Santa Edith Stein, só vou poder falar dos livros, só isso. Eu não posso deixar de falar de um caso
Eu poderia citar o nome do livro, porque é uma autobiografia, e se essa pessoa quis escrever e colocar isso, é porque eu poderia indicar o livro, mas eu não vou fazer isso para preservar a integridade da pessoa, até por conta do seguinte, vou citar. Também é um padre de uma comunidade de vida. Ele fez uma publicação dele, né? Até era um presente pro Dia dos Pais, inclusive, a relação dele com o pai dele, e ele contando também como é que foi a conversão dele até o ponto que ele se tornou padre. Então é um jovem ainda, um jovem padre. Quer dizer, um senhor padre, é um jovem senhor, pronto. Tá aí na faixa dos quarentinha, tá? Então é um jovem senhor. Então ele conta como é que se tornou padre, mas nesse processo houve uma vida extremamente intensa no pecado, bem promíscua. E é assim muito pesado, vou ser bem franco, para mim chocou um pouco, eu nunca imaginei que, puxa vida, mas aquele padre teve uma vida tão assim. Eu sei que a conversão com Deus é impressionante, mas é uma vida assim, bem, né? Ele estava super interligado, como é que diz, São Paulo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esse é um caso bem isso mesmo, tá? Ele teve uma vida na juventude, então ele era um rapaz, ele teve relacionamentos assim a esmo, tá? Com mulheres. E, infelizmente, ele passou por vários perrengues, deu preocupação pros pais e tal. Aí, até a hora que tomou juízo, aconteceu uma situação mesmo, bem grave. Aí já não envolvia a questão das mulheres, era outra situação. Porque um pecado puxa o outro, né? Mas aí ele resolveu se converter, começou a ir na missa com a mãe, disse que ia lá no padre Marcelo Rossi e teve um encontro pessoal. Jesus fez um encontro pessoal numa adoração ao Santíssimo. Diz que ele ficou meio mexido a partir daquilo. Até começou a namorar firme com uma pessoa, tentou, né, parar com a vida promíscua que tinha. E nesse meio tempo parece que uma moça surgiu na vida dele falando, seguinte, eu tô grávida de um filho teu e eu não quero esse filho, eu quero abortar. Aí ele também estava meio, assim, como diz, na confusão da vida, né? Não estava meio discernindo as coisas. Voltou para a igreja, mas não entendia muito as diretrizes e pagou o aborto. E deixou por aí, por isso. Nunca mais viu a moça porque era uma moça desconhecida. Não era uma namorada. Foi uma situação lá avulsa, né? Desculpa, tá falando esses termos. Tô contando porque é assim que tá no livro, então quem chegar perto do livro vai ler isso, tá? Detalhe, se você quer saber mais detalhes dessa história, peça para o Espírito Santo te indicar o livro. O seu anjo da guarda vai te indicar certinho, tá? Não se preocupa. Peça com fé que você vai chegar no livro. Você pode ter certeza disso, tá? Tá bom? Mas eu não é para preservar a integridade da pessoa, sabe? Eu acho que pode ser muito mal interpretado. É um livro até meio fino, não é? Tem fotos dele da ordenação e tudo. Tem 130 páginas. Bem escrito, inclusive. Ele é autor de outros livros mais assim, de outros assuntos. Ele tem, acho que, mais 2 livros. Não, ele tem mais 3 livros. O último livro dele foi sobre o Espírito Santo. Só vou dar essas indicações. Aí, Aí ele resolveu... Aí, assim, aconteceu uma reviravolta na vida desse rapaz. E ele se encontrou numa comunidade de vida, resolveu, não, eu vou ser padre. Aí ele cancelou o namoro, explicou pra moça, vou ser padre, beleza. Foi ser padre, beleza. E no processo lá passou pela filosofia, depois entrou na teologia, e aí no meio do direito canônico, enquanto ele estava estudando lá o direito canônico e tal, ele viu que uma pessoa que tivesse participado de um aborto efetivo, ele não podia ser padre. Aí ele entrou em desespero, porque ele estava no meio da vocação dele, e foi correndo falar com o bispo, que ele estava sob a guarda dele, né? Aí o bispo, calma, Piá, calma, me explica aí a situação, né? Ele explicou e falou, olha, no teu caso, eu vou ter que escrever uma carta pro Papa, ou então Papa Bento XVI. O negócio foi bem tenso mesmo. E ele, preocupado, não sabia se ia ser padre, deu aquela sensação de culpa, penso eu.
Passou um tempo, uns meses, veio a carta do Vaticano dizendo assim, olha, a gente não quer saber quem que é a pessoa, mas do jeito que, né, do jeito que o bispo tá nos contando, a gente concede a liberação, ele pode ser padre. Aí ele contando que tem a carta até hoje, né? Na verdade, assim, isso não tá no livro, aí tá num relato que ele fez num programa de entrevista. Ele foi meio pego de calças, de shorts curtos, digamos assim. Porque ele apresentava, até hoje ele apresenta, mas era um programa aí de uns anos aí, e a diretora do programa, ou a responsável, pegou o tablet dele. Não, é o senhor que a gente vai conversar. Senta aqui e conversa. Explica pra nós como é que foi seu processo de conversão. Aí ele foi falando. Então, juntando com o livro, mais esse programa de entrevista, então, porque eu acompanhei, aí ele falou o que aconteceu. Hoje ele é padre, já deve ter uns mais de 10 anos de padre. Tá muito bem, obrigado, né? Mas eu queria também, né, ele não vai estar me ouvindo, esse também é outro, não vai me ouvir, mas eu rezo muito, porque eu não sei se ele percebe, diante dessa situação, e já puxando esse assunto de que muitos pais esquecem que têm filhos no céu, filhos com o Pai no coração de Jesus. Ultimamente eu tenho ponderado, né, eu tô com responsabilidade alheia, sabe, às vezes me dá umas culpas, tipo, será que esse padre sabe que ele tem um filho no céu? E aí eu fiquei realmente uma mente imaginativa meio doentia. Eu falei, meu Deus, mas esse homem fez tanta coisa com as mulheres. Será que não tem uns filhos perdidos na terra também? Que tanto a mulher não sabe que é desse rapaz que é padre, né? E quantos outros filhos que não foram abortados sem ele saber? E ele é padre, né? Então, sabe, ser humano tem dessas. E homem, tá aí, faz com as mulheres para dizer que tem masculinidade à solta e tal, e deixa quieto. Só que depois, lá no juízo particular e final, Jesus ainda vai falar assim, dá uma olhadinha ali pro lado para ver a família que você tem aqui no céu. Quantos filhos que foram abortados, né, devido a essa vida promíscua, porque para ver como o pecado causa consequências graves, né? Então ultimamente eu tenho rezado muito nesse sentido, para que esse padre tenha consciência e que coloque os próprios filhos do passado dele, antes de ser padre, em oração, né? Lógico que tem padres que têm filhos na terra, esses foram afastados, né? Os filhos, inclusive é um assunto tabu dentro da Igreja Católica, mas se você pega uns assuntos aí dentro do aleteia.pt, a CI Digital, tem os filhos dos sacerdotes. E eles são perdidos, porque eu sou filho do padre X, isso no mundo inteiro, tá? Não não pense que é algo assim extraordinário, é meio comum, acontece, deu um deslize mesmo, e a gente tem que perdoar, né? Então isso eu não vou entrar nesse mérito, eu estou falando de pessoas que infelizmente, devido a uma conversão muito grande, entraram para a vocação religiosa, não tem problema, mas infelizmente o passado não é que condena, mas o passado vai gritar como megafone no ouvido desses padres, né? Então rezar para eles também, você que tem, sabe de alguma história meio parecida, reze muito por esse padre, para que ele tenha consciência de colocar os próprios filhos dele nas orações, porque o padre não é para si, né? Mas ele tem que lembrar que devido ao passado, então por isso que eu não queria falar o nome do livro e quem que é o padre, mas ele é um padre até quem curte não, quem assiste lá uma TV católica, talvez já saiba quem é. Não é o padre Manzotti, tá? Porque teve uma polêmica uma vez, não é ele, tá? Não é. Ele não é da Arquidiocese de Curitiba. Não é. É fora, tá? Não é daqui. Mas também se fosse daqui eu teria que rezar para a misericórdia de Deus recair sobre esse senhor, né? Bom, já falei bastante, então antes disso vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para os pais que têm filhos no céu, filhos que têm pais no céu. Nossa, eu estou até me atrapalhado. E se não está no céu, vamos rezar, porque pode estar lá no purgatório. Então, assim, eu estou falando daquilo que a Igreja Católica nos ensina e nos orienta. Se você, irmão cristão, evangélico, teologicamente não está aceitando isso, desculpa. Aí não é comigo, mas eu vou dizer que a Igreja Católica é uma mãe e um pai, né? Porque a gente reza, inclusive, para as almas dos natimortos.
Dentro do Catecismo da Igreja Católica, eu fui pesquisar ontem sobre a questão da misericórdia de Deus, né? Com relação... Cadê? Aqui. Com relação aos bebês que nascem mortos ou que são por abortos provocados ou não, tá? Então eu vou pedir que quem tem o Catecismo da Igreja Católica ou o aplicativo, no parágrafo 1282, 1283, eu não vou falar aqui agora, mas tem também a partir do parágrafo antes, um pouco antes, 1267 até 1270. Não é aqui, desculpa. Aqui fala sobre o batismo, incorporados à igreja, não. Aqui, 1261, quando as crianças mortas sem batismo. O que a Igreja Católica diz, tá? Então a Igreja diz que Jesus fala, não impeçais que as criancinhas venham até mim, porque delas é o reino dos céus. Então, se Jesus não condena, quem é a Igreja Católica, quem é o ser humano para condenar a impossibilidade dessas crianças sem batismo não serem recebidas no coração de Deus, né? Então, é sempre bom rezar, mas saiba que a alma é eterna. Então, essas criancinhas, mesmo não vendo o rosto, sendo apenas fetos, têm alma, já tem até um anjo da guarda, tá? Tá bom? Então, vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, eu não falei nada sobre Nossa Senhora, né? Mas Nossa Senhora, eu sempre rezo para ela, porque ela é, além, como diz Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José também é da boa morte. A Sagrada Família acolhe as crianças, os pais que perderam seus filhos. Ainda mais Nossa Senhora, né, que perdeu seu filho na crucificação. Então Nossa Senhora conhece essa dor. São José não conhece porque morreu antes. Certo? Então eu sempre entrego pessoas grávidas, pessoas que têm dificuldade em engravidar, sempre para Nossa Senhora. Para que Nossa Senhora possa restaurar, acolher, ela que foi mãe aqui na terra e é mãe lá no céu. Né? Então, não é adoração a Nossa Senhora, mas pedir que o carisma de mãe dela, que ela é tão devotamente amada no Oriente cristão ortodoxo, possa estar amparando essas pessoas. Existem alguns teólogos católicos, né, padres e tudo, que dizem que essas crianças sem batismo, elas ficam num limbo. Mas existem canais católicos, inclusive um canal que eu deixei de seguir porque estava meio violento os ataques ao Papa Francisco. Então, mas eles colocaram um vídeo sobre o batismo de intenção, que um grupo de freiras estava fazendo. E eu até fiz no ano passado, mas eu vou dizer, foi um combate espiritual feroz, medonho e feroz. Foi difícil, bem difícil depois para sustentar, né, em oração e tudo, mas eu fiz em alguns meses. Mas procure por batismo de intenção na Igreja Católica, existe essa possibilidade, tá? Mas é exigido que você também participe de uma Santa Missa. Nesse momento de pandemia também é complicado. Para finalizar, porque o áudio ficou longo demais, mas eu não poderia deixar de falar disso. Então vou citar 4 obras aqui de Santa Edith Stein, porque hoje é o dia dela, mas por ser domingo, prevalência do Senhor Jesus. Então o livro do padre aqui, deixa aqui. Tá curioso? Não se preocupa, tá? O Espírito Santo vai indicar para você. Peça para preparar para ler, porque às vezes você pode julgar a pessoa, tá? Aí não dá certo. Por isso que é uma forma de preservar. Tô contando o caso, é bem pesado mesmo. Mas que a graça de Deus fez uma infusão na vida desse padre atualmente. É um ótimo padre, inclusive. Gosto muito das homilias dele. Então, as obras de Edith Stein que eu tenho, caso você queira conhecer mais detalhes da vida, são pequenos, né? Tem mais livros aí, mas eu indico 2. Dos 4, 2.
Então, um deles é uma biografia de Elizabeth de Miribel, escrito acho que na década de 40 para 50, Edith Stein, Como Ouro Purificado pelo Fogo, da editora Santuário, a editora lá dos Redentoristas. Outro livro muito importante é Edith Stein, Vida de uma Família Judia e Outros Escritos Autobiográficos. É ela que escreve. É da editora Paulus. Bem interessante isso daqui, tá? Livros dela, eu só tenho 2. Os livros dela, mas que são importantes, é A Ciência da Cruz, da editora Loyola, que está esgotado, mas se você encontrar ainda, compre. E O Mistério de Natal, que não existe mais, o livretinho, até você pode encontrar no estante virtual, é um livreto mesmo, da editora Edusc, que é uma editora que não existe mais, é da editora da Universidade do Sagrado Coração de São Carlos. De São Carlos? Não, Bauru. Nossa, não lembro que eu tirei São Carlos. Edusc, editora da Universidade do Sagrado Coração, pelo Carmelo Ressurreição e Santa Edith Stein, Senhor do Bonfim, Bahia. Então é O Mistério do Natal, que esse é um livrinho assim emblemático para a minha vida. Eu iria contar alguma coisa aqui do livro, mas vai ficar para depois, talvez para amanhã ou no correr da semana, tá? Não vou deixar de falar de Edith Stein. Mas ela tem o nome da santa, né, o nome católica de Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela estudou muito, passou pelo martírio do campo de concentração. Bem, gente, desejo a todos um ótimo Dia dos Pais, tá? Esse Dia dos Pais é diferente, né? Tá no meio da pandemia. Fico feliz que as pessoas estão valorizando seus pais, né? Às vezes brigam com a gente e tal, mas pai e mãe é assim mesmo, né? A gente tem que relevar um pouquinho. E abençoado seja aquele que cuida do pai, mesmo brigando com ele, mesmo no meio de um Alzheimer, de uma coisa assim, porque nós temos a nossa realidade de pai e mãe. Às vezes não é bem aquele tipo de pai e de mãe que a gente gostaria de ter tido. Mas os vínculos são muito fortes, então não adianta vir outra pessoa ser seu pai, sua mãe. Até Jesus fala, não chame qualquer um de pai. Pai é um só, o Pai eterno, né? Ele fala no Evangelho. Certo? Mas mesmo assim temos o Pai da terra, a gente tem que honrar, como diz lá, acho que é Deuteronômio, livro da sabedoria, tá nos mandamentos. Inclusive é um mandamento que tem uma promessa muito importante. Aquele que cuida de pai e mãe jamais será largado por Deus. Resumindo assim, por cima. Mas se você acompanha o Antigo Testamento, até tem a questão do Corban, né? Que diz que muitas viúvas perdem seus bens e tudo. E Jesus meio que dá uma alfinetada nos mestres da lei. Vocês ficam tirando dinheiro, pegando dinheiro de pais idosos e tal, deixando eles à míngua, né? Jesus meio que dá uma indireta nesse sentido da falta de cuidado dos pais e dos mais velhos e das viúvas, né? Que não se pode fazer. É uma maldade muito grande. E isso fere a lei e o coração de Deus. Tá? Então tenha paciência, você que é cuidador de algum pai, mãe doente com Alzheimer, AVC, que depende de fralda e tudo, que não dá para pagar uma casa de repouso, olha, não pague, vá até o fim com essa pessoa. Às vezes dá vontade de, por que a pessoa não morre? Desculpa estar falando isso, eu estou falando uma realidade. Mas tire esse pensamento tentador do capeta e pensa assim, Deus vai honrar. Ah, mas meus irmãos deveriam cuidar. Não cobre os irmãos. Assuma. Olha, eu posso falar um negócio de verdade assim? Teu irmão ou tua irmã não quer cuidar do pai doente, mãe doente? Dane-se eles. Eles que ficam com o pecado deles. Pegue para si essa responsabilidade pesada mesmo. Não deixe faltar o que pode. Faz o que pode, mas não deixe faltar o básico. Tá? Faz o que dá e fala, Senhor, eu estou cuidando dos meus pais, ou meu pai, minha mãe doente. Eu sei que o Senhor vai me honrar. Você tem que fazer assim essa oração. Não abandone numa casa de repouso só para você ter sua vidinha aí confortável, não. Assuma a responsabilidade de cuidar. Porque eles, quando você era pequeno, cuidou. Ou a não ser que você seja uma criança de creche, porque aí já é outro detalhe, né? Aí já é outra coisa. Aí os pais estão colhendo o que plantou. Agora, se cuidaram de você desde criança, depois mandou para a escola, educou você, fez tudo que tinha que fazer, foi muito bem amada, pegue seus pais e cuide em casa sim. Ainda mais nesse momento de pandemia. Pegue mesmo. Porque estranho não vai cuidar dos pais da gente. E quando vê, morreu lá.
tá sendo judiado na casa de repouso, estão querendo o dinheiro lá, você paga uma fortuna, eles maltratam, ainda o seu pai e sua mãe ficam com escaras, não é escaras, né, mudou o nome, fica com aquelas feridas lá abertas, que Deus me livre, depois não fecha, tem que limpar aquela ferida aberta, antigamente chamava escaras, tá? Então eu tô falando na real e na realidade, não é fácil, não é mesmo, mas os teus irmãos não querem cuidar, dane-se eles. Problema é deles, pecado é deles, assuma no sofrimento e fala, essa é minha cruz e eu sei que Deus me honrará, porque Deus vai honrar você, para você que cuida de pai e mãe. Inclusive, Deus ouve melhor tuas orações, por incrível que pareça. Então, se você está reclamando que Deus não ouve tuas orações, onde é que você está cuidando dos teus pais? Ou você é daqueles que tá na mão de fulano, ela que cuide. Então, azar o teu, Deus não vai ouvir tua oração, tá? Tá bom? Eu tô falando na realidade mesmo, na experiência pessoal. Fechou. Desejo a todos um ótimo domingo. Esse áudio infelizmente vai ser atrasado, talvez fique para segunda, mas eu não posso deixar de passar essa informação, tá bom? Paz e bem.